Nós somos povo guarani, estamos no Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, e no Brasil também há muitos outros povos fora da região amazônica, que é o meu caso. Meu povo é da região costeira, da Mata Atlântica, que é um bioma também muito ameaçado, né? É um dos principais biodiversidades do mundo. Hoje os povos indígenas no Brasil, de norte a sul, enfrentam as ameaças de morte, os ataques às suas comunidades, a criminalização. Nós, povos indígenas no Brasil, as lideranças indígenas estão sendo perseguidas. Sim, no Brasil existem aproximadamente 1.200 terras indígenas. Dessas 1.200 terras indígenas, 60% não foram ainda concluídos procedimentos de reconhecimento desses territórios. Dessas 60%, 40% não tem qualquer tipo de providência e nem início de reconhecimento desses territórios indígenas. A maior parte desses territórios está dentro do território amazônico. E existem regiões que, por conta da paralisação e não reconhecimento do território, a violência é muito grande, como é o caso do Mato Grosso do Sul. Foi muita luta dos povos indígenas no Brasil para que a Constituição de 1988 reconhecesse o direito ao território. Porém, de lá para cá, nós vemos cada vez mais o Estado brasileiro caminhando no sentido contrário à garantia da proteção dos direitos territoriais dos povos indígenas. Eu estou aqui e não posso deixar de relatar o que aconteceu quando estava aqui já na Europa, no dia 4 agora de novembro. Em uma terra guarani chamada Morro dos Cavalos, em Santa Catarina, que aguarda há mais de 10 anos a homologação, a demarcação da terra, e que esse ministro da Justiça do Brasil, Torquato Jardim, está ameaçando anular a demarcação. O governo brasileiro é o grande responsável por toda essa violência que nós, povos indígenas, estamos sofrendo. Em todos os lugares onde nós estamos, nossos líderes têm que viver escondido, não têm liberdade de andar sobre o nosso próprio território. Há um processo inverso. Ao invés do Estado, que é responsável pela demarcação e reconhecimento territorial dos povos indígenas, ele está tirando as demarcações que já foram feitas, que é o caso da terra indígena do Jaraguá, onde eu moro. Esse processo de desdemarcação, se nada for feito, se não houver justiça feita aos povos indígenas, vai ser uma ameaça a todo o território indígena no Brasil, retirando as demarcações para entregar para as concessões, para as iniciativas privadas, para a exploração de todo o território indígena no Brasil. Matando os povos indígenas, deixam a floresta vulnerável a essa exploração. Nós precisamos ter a garantia desse direito para que possamos continuar defendendo o nosso território. Bom, para nós Guarani, nós chamamos o território de Urupá. O Urupá é como todo o território sagrado, é como um lugar muito sagrado onde nós reproduzimos a nossa cultura e nosso modo de vida. Nós temos uma dificuldade muito grande de garantir o direito ao nosso território por conta da divisão dos estados em Paraguai, Brasil, Bolívia, Argentina. Mas para nós, nossos anciões e nosso povo vê a terra como uma só. O centro do nosso território é muito sagrado, nós chamamos de Uambuté, onde está uma das maiores reservas de água subterrânea do mundo, o aquífero Guarani, e que o fraque e as termoelétricas estão ameaçando essa reserva natural de água, que é muito sagrada para nós. Somente nossos anciões conseguem olhar para essas águas sagradas e ver todo o universo e o espírito de todas as pessoas no mundo. Para nós, Guarani, nós temos uma relação muito grande com o bioma da Mata Atlântica, que nós chamamos de Kagu ou Ur. Mas nós sabemos a importância que todos os biomas e os ecossistemas têm para que haja o equilíbrio no planeta para manter a vida. Nós sabemos de onde vem o vento quente, o vento frio, nós sabemos de onde vem as chuvas e com certeza um equilibra o outro. E o bioma da Mata Atlântica é muito importante também ser protegido e está muito ameaçado no território da América do Sul. O que nós viemos aqui fazer é poder representar as nossas famílias, representar nossas crianças, nossos velhos,
que estão nas nossas comunidades sofrendo esse tipo de violência da invasão do nosso território. Não foi feito nada para a defesa dos povos indígenas, nós vamos deixar de existir. Porque a violência é tamanha que a cada dia morre um indígena no Brasil, assassinado de forma brutal. Homens, mulheres, crianças, velhos. Não há nenhum tipo de respeito, não há nenhum tipo de direito para nós, povos indígenas. As lideranças indígenas têm a sua cabeça colocada a prêmio. E isso não pode ser. Antes de vir para cá, eu sofri uma tentativa de homicídio, uma semana antes de vir para a Europa. E é assim que nós, líderes indígenas, estamos sendo tratados no Brasil. Queremos justiça e que o Estado brasileiro seja responsabilizado por tamanha violência cometida contra nossos povos. Muchísimas gracias, Caraí. Muito obrigado.